que você pode levar, o que você não pode levar. Eu não vou falar do que não pode levar, porque nós sabemos, caixão não tem gaveta. Quando formos embora desse mundo, ninguém vai com malas. Então, quanto menos coisas na viagem da vida, melhor, para a gente caminhar e não ser um peso para a gente. Como peregrinos, a gente tem que se desfazer de muita coisa e deixar o essencial. Mas se Ele manda levar alguma coisa, ao que Ele manda levar, a gente tem que prestar atenção. E o que Ele manda levar? Ele manda levar praticamente duas coisas: o cajado e o par de sandálias. Agora preste atenção como é bonito isso. Levar o cajado e o par de sandálias. O que significa o cajado? Na palavra de Deus e na cultura hebraica, o cajado é uma arma que a pessoa usa. É um bastão de madeira, como uma bengala, mas mais que isso, é um bastão de madeira para a pessoa se defender dos animais, se defender dos ladrões, das caminhadas pelo deserto, se defender, lutar se for preciso. Só que Jesus nunca usou o cajado no sentido de luta. Para ele tem outro sentido. Quando o discípulo dele pensa em pegar uma espada para defendê-lo, ele diz: coloque a espada na bainha, porque comigo não é por aí, não é por aí. Então, o cajado, a gente tem que descobrir o sentido dele. Esse bastão de madeira tem outro sentido. Aí a gente tem que voltar lá no Antigo Testamento. Moisés abriu o mar vermelho erguendo o cajado. Esse cajado significa o cajado da fé. Você vai para missões de conflito, erga o cajado, o mar vai se abrir. Isso é maravilhoso. Na sua família os conflitos têm acontecido, erga o cajado da fé e não desista nunca. Quem tem fé não desiste nunca. A gente abre o mar vermelho, continua abrindo o mar vermelho, para que toda a família possa ultrapassar a pé enxuto. E no mar agitado da vida, muitas vezes, a gente vai precisar erguer esse cajado. E não se desesperar, como a gente dizia ontem, nos momentos difíceis. Nem se acomodar, nem se desesperar. Erga o cajado da fé. E as coisas vão se acertar. Foi também um cajado, quando o povo estava com sede, que Moisés tocou na rocha e brotou água da rocha. Use o cajado da fé para saciar a sede da sua casa. Use o cajado da fé para saciar a sede da sua comunidade. Desde o seu batismo, esse cajado está na sua mão. Esse poder está na sua mão. Se Deus diz para a missão, leve o cajado, não deixe o cajado nunca. Leve esse bastão. Mas agora vem o sentido mais bonito para esse cajado. Esse cajado de madeira evoca a cruz de Nosso Senhor. É como se você saísse com a cruz na mão, com a cruz à frente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem pode nos derrubar? Se Deus nos garante vitória, quem vai nos derrotar? E essa cruz tem um sentido enorme. Essa cruz, esse cajado que é a cruz do Senhor, dá sentido aos nossos sofrimentos, dá sentido às nossas lamúrias, aos nossos clamores. Mas olhando para a cruz, nós encontramos o sinal de vitória. A cruz para muitos é loucura, para outros é idiotice, para nós é glória, é sinal de salvação. Eu dizia ontem, acho que eu falei ontem sobre a Bósnia-Herzegovina, que lá no dia do casamento o padre entrega uma cruz para o casal. Eu falei isso aqui ontem, não? Não? Creio em Deus Pai. Eu falei, acho que na missa da família, então. Então no dia do casamento o padre entrega a cruz para o casal. E ele diz assim para o noivo: olha, daqui para frente, olhe para essa cruz, porque ela, a noiva, vai ser a sua cruz. Creio em Deus. E ele, olhando para ela, o padre diz: e ele vai ser a sua cruz. E vocês vão carregar até o fim, até que a morte os separe. Um vai carregar o outro. E é pura verdade,
gente. Não só a cruz como peso, mas a cruz como glória, a cruz como esse cajado. Um tem que dar suporte para o outro, e pelo dom da fé a gente dá esse suporte. Agora, tem uma outra coisa que nos chama a atenção. Nessa questão da cruz, do carregar a cruz, às vezes a gente diz assim: Padre, falando de tal, uma pessoa tão boa, por que está sofrendo tanto? E de vez em quando eu escuto alguém que descobriu uma doença, dizendo assim: eu fiz o bem para tanta gente, por que agora eu estou sofrendo? A cruz é o mistério desse mundo. Se a gente não olhar para aquela ali, a gente não encontra sentido para nós. E a gente pode se perder nos momentos em que a gente tiver que enfrentar a cruz. Nós cristãos sofremos todos os padecimentos que os não cristãos sofrem. Quem tem fé sofre as mesmas coisas que aqueles que não têm fé. Agora, onde está a diferença? O modo de encarar essas dificuldades, o modo de interpretar os acontecimentos, o modo da gente perceber que Deus está falando alguma coisa por aqui e a nossa fé ameniza as dores. Olhar para a cruz ameniza a nossa cruz. E esse mistério completo, pleno, nós só vamos entender lá do outro lado, junto de Deus. Mas é por aí. Agora, qual outra coisa que a gente tem que levar? O par de sandálias. Não é interessante Jesus falar: leve um par de sandálias? Sabe por quê? Para você ter coragem de pisar em todos os terrenos. Para você pisar em todos os terrenos e não se machucar. Porque a gente tem que passar por lugares contaminados. Porque a gente tem que passar por lugares onde parece que as pedras vão nos derrubar, que os espinhos vão nos afetar. Não tenham medo. Usem as sandálias da esperança. Se o cajado é o cajado da fé, as sandálias são sandálias da esperança. E onde a esperança há vida, e o cristão é semeador de vida e faz a vida acontecer, a vida em plenitude que o Evangelho nos promete. Mas tem uma outra coisa que tem a ver com a sandália. A sandália significa purificação. Para você então deixar do lado de fora de casa o que não é bom. Quando você chega com a sua sandália, ou você deixa a sandália para fora, se ela estiver suja demais, ou você raspa o pé, porque tem coisas que não devem entrar. Sandálias da esperança também nesse sentido de saber dividir bem. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. E como cristão a gente tem que ter esse discernimento. A porta da sua casa vai lembrar ali da finalidade das suas sandálias. Tem coisas que ficam da porta para fora, tem coisas que eu convido para entrar. A porta para todos nós é Jesus. Ele mesmo diz: eu sou a porta das ovelhas. E ali então a gente aprende o sentido da missão. Pelo cajado da fé, com as sandálias da esperança, nós damos conta desse ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. E encerrando essa nossa conversa, nós só podemos olhar para a segunda carta, para a segunda leitura da carta aos Filipenses, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que desde antes da criação do mundo pensou em nós, que nos designou para uma missão. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia pelo sacramento do matrimônio nos enviou 2 a 2 para uma missão na pastoral familiar na Diocese de São José dos Campos e antes dentro das nossas casas. Bendito seja Deus que nos lembra que na missão a gente carrega o cajado da fé e as sandálias da esperança, e isso faz tanta diferença para o mundo e para a humanidade. Amém. Creio em